Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre, trabalho aqui na Icon. Gostaria de agradecer vocês mais uma vez aí pela presença de vocês. É um prazer poder estar aqui e apresentar as nossas soluções para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cybersecurity com Deep Learning, que é uma solução nova aí que a Icon está trazendo para o mercado brasileiro. E espero que vocês gostem, né? Só para quem não conhece ainda, a Icon tem 8 anos de mercado aqui no Brasil. Nosso principal trabalho é ajudar os nossos clientes na área de TI a resolver o problema deles com software. Então, geralmente os clientes precisam de auditoria, precisam de segurança, precisam de patch management, algum tipo de serviço relacionado à área de TI. E o nosso trabalho aqui na Icon é entender o que tem de melhor no mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e entender o que essas ferramentas fazem e ajudar nossos clientes a alcançar essas ferramentas, né? Então, hoje a gente tem um portfólio bem focado para a parte de segurança. Então, a gente tem desde software de monitoramento e auditoria, por exemplo, como monitoramento de serviços em cloud, auditoria para ambientes aí dos mais variados tipos, desde file server até AD, Azure AD, Oracle, SQL, ferramentas de segurança, como a que a gente vai ver hoje, e ferramentas de patch management. Então, a gente tem uma gama bem variada de ferramentas que nós oferecemos para os nossos clientes, tá? Bom, uma das ferramentas que a gente trouxe, ela faz uma proteção de cybersecurity, então é uma ferramenta de cibersegurança, vamos colocar assim, e ela utiliza Deep Learning como um motor principal para fazer essa tarefa de cybersecurity. Bom, só para a gente poder entender um pouco, antes da gente ir direto para a ferramenta, ou mostrar alguma coisa do console, a gente preparou uma apresentaçãozinha para vocês, para mostrar um pouco como é que isso funciona, tá? Como é que funciona a cibersegurança com Deep Learning. Então, vamos aos tópicos aqui da nossa apresentação de hoje. Legal. Cybersecurity com Deep Learning. Então, o que é Deep Learning? Os desafios de cibersegurança, como funciona e por dentro do console. Então, no final ali eu mostro o console para vocês, mas primeiro vamos entender o que é o Deep Learning, como é que isso funciona e como é que isso ajuda a gente a fazer a proteção dentro do nosso ambiente, tá? Bom, não é apenas uma IA, é Deep Learning, a evolução do cybersecurity. Então, como é que era no passado? A era das soluções legadas, vamos colocar assim. Antigamente, para fazer a proteção de cibersegurança, você utilizava assinaturas de firewall, detecção em sandbox, por exemplo. Isso era bem eficiente até contra vulnerabilidades conhecidas e soluções de sistemas operacionais que eram específicos. Então, eu tinha um sistema operacional, eu tinha uma solução de cibersegurança para aquele sistema operacional, ou um firewall para aquele tipo de rede, e era mais ou menos assim que funcionava. Então, a gente conseguia detectar, por exemplo, que não bem detectar, mas fazer a proteção de fato com base em dados de vulnerabilidades, vamos colocar assim, existentes. Então, antigamente, na era das soluções legadas, como é o caso de um antivírus hoje, a gente pode falar que ele está ligado, vamos dizer assim, ele faz isso para um tipo de vulnerabilidade, uma ameaça conhecida. Aquilo que ele não conhece, dificilmente ele consegue proteger, dificilmente ele consegue fazer a parte de proteção ali do seu cybersecurity. Bom, como é que está hoje? Hoje a gente está na era da IA, né? Então, a era da inteligência artificial, e hoje a gente utiliza o recurso de inteligência artificial para proteção. Então, a gente faz ali aprendizado de máquina, detecção por heurística, resposta baseada na extração de recursos, e a análise ela é restrita e geralmente feita à mão. Então, a gente pegou aquilo que já existia, que é assinatura de firewall, assinaturas de hash, na verdade, firewall, detecção de sandbox, misturou tudo isso numa maçaroca, vamos colocar assim, e aí juntou com a inteligência artificial, fazendo dados de estatística. Basicamente, a heurística é mais ou menos isso, é fazer análise dessa estatística para entender que tipo de vulnerabilidade a gente tem, como é que essa vulnerabilidade funciona e como é que a gente poderia prevenir essa vulnerabilidade. Até mesmo, vamos dizer, testando isso dentro de ambientes controlados ali para você poder ver que tipo de execução aquele arquivo faz ou como é que funciona e determinar se é uma vulnerabilidade ou não. Então, isso, vamos dizer, melhorou a parte de segurança, ela ficou muito mais robusta, até porque os ataques também vão melhorando conforme vão avançando as tecnologias, né? Um ataque de 5 anos atrás, ou uma vulnerabilidade de 5 anos atrás, é bem diferente da de hoje, e a gente tem hoje várias técnicas diferentes para aplicar, utilizando tecnologias das mais diversas para aplicar e criar vulnerabilidades, como, por exemplo, eu posso usar desde um cabo USB com um chip malicioso, por exemplo, até, por exemplo, isso seria, vamos dizer, uma vulnerabilidade criada por hardware, né, dentro dos seus sistemas, até mesmo em execução de fileless, ou seja,
São ameaças que não possuem código, aliás, são só pedaços de código, na verdade, elas não possuem um executável, não possuem um arquivo específico, e a única coisa que ela precisa fazer é executar na tua máquina. Então, é como se eu fosse rodar um comando ali na sua máquina e pronto, eu posso gerar uma vulnerabilidade e aí, a partir daí, fazer o download de algum tipo de vírus e assim sucessivamente. Legal. Isso começou a ficar melhor com a IA, mas ainda assim a IA precisa de um elemento humano, que é a pessoa que vai dizer que tipo de dado ali essa inteligência precisa abranger, entender para fazer a proteção. E qual é o futuro? O futuro é a era do Deep Learning. E vamos dizer que nós já estamos no futuro, porque nós estamos oferecendo uma solução de Deep Learning para os nossos clientes. Qual que é a ideia do Deep Learning? A principal ideia dele é fazer a parte de predição e prevenção, de forma autônoma, ou seja, eu não dependo de nada, eu não dependo de hash, eu não dependo de heurística, eu não dependo de um ser humano clicando em alguma coisa, eu não dependo de nada, além da própria solução, para fazer essa parte de proteção. O Deep Learning ele é muito mais profundo do que a IA. A IA, você consegue treinar ela para determinadas situações. Então, para coisas que você precisa repetir várias vezes, ou que você precisa, vamos dizer, criar classes, a IA funciona muito bem. Você pode programar uma IA para executar qualquer atividade humana, vamos colocar assim, de forma bem eficaz até. Mas ela não consegue desenvolver novas atividades sozinha, ou entender que tipo de atividade ela está fazendo. Ela só vai repetir aquilo como se fosse um loop infinito, porque a função dela é essa, né? Afinal de contas, ela foi programada para isso. Já o Deep Learning, ele tecnicamente não precisa ser programado de forma específica, ou seja, eu não preciso nem de um ser humano ali dando dado para ele, dá um monte de dados para essa Deep Learning e ela vai começar a entender o que é esses dados sozinha. Então, ela cria como se fosse uma consciência sobre tudo aquilo que ela estudou e a partir disso ela começa a entender esse tipo de dado e começa até a analisar, por exemplo, os arquivos para dizer se ele tem ou não algum tipo de vulnerabilidade, ok? Bom, na era do Deep Learning, né, a gente consegue ter ali a predição e prevenção, 100% automática, 100% dos dados disponíveis são analisados, é eficaz contra ataques desconhecidos, que são criados pela primeira vez, como o Zero Day, por exemplo. Então, vamos dizer que uma inteligência artificial, se eu criar um vírus hoje, ela basicamente não consegue identificar que aquilo é um vírus porque ela não teve esse dado anteriormente para treinar e aprender que aquilo é um vírus. Já no Deep Learning, eu não preciso aprender que aquilo é um vírus olhando para ele, porque quando eu faço análise desse tipo de arquivo, eu entendo que ele se comporta como um vírus. Ele pode não parecer um vírus, pode não ter cara de vírus, mas ele se comporta como um vírus e para mim isso é mais do que suficiente. Então eu consigo ser preditivo, ou seja, eu não preciso nem esperar esse cara ser executado para identificar como um vírus ou como uma ameaça, ok? E aí a gente tem uma taxa muito baixa de falso positivo, já que eu vou sempre pegar pelo comportamento e não ali pela característica apenas do arquivo, do hash, da biblioteca, ou da execução que ele faz, ou do tipo de execução que ele faz, ok? Bom, só para explicar um pouquinho sobre o Deep Learning, então eu coloquei uma foto ali de um gato, né, onde a gente tem um pedacinho ali do nariz do gato sendo analisado, e o que que a máquina, o que que o Deep Learning vê quando você mostra esse pedacinho do nariz do gato para ele, depois que ele já aprendeu esse tipo de dado? Ele vai ver ali, 82% vai dizer que é um gato, 15% de chance de ser um cachorro, 2% de chance de ser um chapéu e 1% de chance de ser uma caneca. É mais ou menos como se você pegasse uma foto abstrata e mostrasse para uma pessoa e dissesse: olha, né, o que que você acha que tem nessa foto? Cada pessoa vai falar que tem uma coisa diferente, se for uma coisa muito abstrata. Mas se você tiver traços bem definidos, com formatos bem definidos, praticamente todas as pessoas, ou a grande maioria, vai acertar o que é aquilo. Então imagina que eu te mostrei o contorno de um gato. É só um contorno. Você vai olhar e vai falar: nossa, parece um gato esse desenho, né? Vai ter alguém que vai falar assim: ah, parece um cachorro, pode ser um cachorro? Vai, mas aí aqueles 15% ali que achou que era um cachorro. Então, a inteligência artificial, o que que ela vê? Ela vê o que define, nesse caso, no Deep Learning, na verdade, ela define o que é aquele objeto, não só pela característica, como pelo formato e também pela forma como é apresentado. Então, ela leva em consideração todos esses aspectos que tornam aquele objeto único para definir que tipo de objeto ele é. Só para dar um exemplo ali, no machine learning tradicional, você vai pegar um dado que você vai passar para a máquina, ou seja, você vai ensinar alguma coisa para ela, né? Isso é o machine learning. Você vai dizer para ele que tipo de dado que ele está olhando. Então eu falo assim: ó, isso aqui é um gato, e falo para ela olhar aquele gato.
Vamos supor que seja a foto de um siamês, que é um gato ali meio que tem a cara preta e tem o rabo preto, mas geralmente o corpo todo é cor de creme, por exemplo. Então, eu estou mostrando a foto de um gato siamês para essa machine learning e ela começa a aprender. Aí eu vou mostrar várias posições desse mesmo gato, ele pulando, ele deitado, ele todo enrolado ali num cobertor, para ela poder entender essas nuances, essas diferenças e poder identificar esse gato no ambiente. Quando eu mostrar uma foto para ela de um siamês, ela vai falar, legal, isso é um gato. Mas se eu mostrar a foto de um outro gato para ela, por exemplo, um gato que não tem pelo, eu não sei a raça daquele gato, mas eu acho ele muito feio, mas é um gato que não tem pelo, é todo é só na pele, ele não tem pelo. O que a inteligência artificial vai dizer que é? Ela não sabe. Ela não foi treinada para identificar um gato que não tem pelo, então ela não vai saber te responder que tipo de gato ele é. Legal. Já o Deep Learning, como é que funciona? Eu vou pegar a foto do gato e vou mostrar, o mesmo gato siamês. Só que eu vou repetir essa foto várias vezes, como eu fiz para a inteligência artificial. Só que eu não vou dizer que é um gato. Eu não vou dizer nada. Eu vou só falar, olha, tá aqui essa foto, vê aí o que você acha. Claro que, obviamente, isso vai passando por várias camadas de machine learning. Então, na verdade, o deep learning é como se fosse uma rede neural, onde cada nó dessa rede eu tenho uma inteligência artificial com machine learning. Então, vamos dizer que ele funciona quase como se fosse um cérebro humano, é quase uma repetição disso, né? Onde cada neurônio nosso, com um conjunto de neurônios, consegue formar nosso pensamento, consegue aprender as coisas. Então, o Deep Learning funciona de uma forma bem semelhante, onde ele tem vários nós ali, vamos colocar assim, e cada nó desse é um Machine Learning diferente. Então, a ideia dele é, eu vou aprender o que é e vou extrair as informações desse objeto sem ninguém falar nada para mim. Então, eu não preciso que ninguém me ensine o que é um gato. Legal. Se eu pegar a foto do siamês e mostrar para o Deep Learning, ele vai reconhecer praticamente instantaneamente. Ele vai falar, nossa, isso é um gato. E se eu pegar aquele gato que não tem pelo e mostrar para o Deep Learning? Ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui, ele tem a orelha pontiaguda, ele tem um olho em que tem esse tipo de traço, ele tem um nariz assim, assado, ele tem bigode, isso é um gato. Mesmo eu nunca tendo mostrado por Deep Learning a foto de um gato sem pelo, por exemplo. Eu posso ter treinado com um modelo de gato só, na verdade com uma raça de gato, né? Um modelo de gato fica muito feio, com uma raça só, e ele entendeu o que é aquele tipo de objeto, extraiu o que torna aquele objeto, vamos dizer, aquele objeto de fato, então a essência, ele aprendeu a essência daquele objeto, da mesma forma como a criança aprende ali quando ela está estudando, e aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, não importa que tipo de gato você vai mostrar para ele, ele sempre vai conseguir dizer que aquele é um gato. Qual que é a vantagem de você usar isso para cibersegurança? Eu não preciso ter o hash do arquivo, eu não preciso que ele tenha nenhum arquivo, eu não preciso, basicamente, de uma série de informações que os antivírus tradicionais ou soluções de cibersegurança tradicionais precisam para identificar aquilo como uma vulnerabilidade ou como uma ameaça. Por quê? Porque eu entendo a essência. Para mim, o comportamento daquele arquivo ou daquele pedaço de código ou daquela, vamos dizer, aplicação já é suficiente para que eu possa determinar se ela é ou não uma ameaça para o meu sistema. Ok? Legal. Bom, qual que é o desafio da cibersegurança? Com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando, foi se miniaturizando, foi expandindo, foi ficando melhor e, consequentemente, as ameaças também. Então, toda vez que tem uma evolução, um salto de tecnologia, esse salto é para todo mundo. Seja para quem quer fazer a prevenção, para quem quer fazer a defesa, ou para quem quer usar isso para gerar uma vulnerabilidade. E aí o que acontece? A gente pegou aqui um gráfico para mostrar para vocês, onde a gente colocou ali a sofisticação assim, e a complexidade, vamos dizer, das ameaças, né? Então a gente surgiu lá em 1990 com o vírus de computador, que era basicamente um software ali que fazia algo indesejável na máquina, né? Ou, vamos dizer, fazer algo na máquina sem que ninguém soubesse que ele estava fazendo. E funcionava muito bem. Depois eles passaram a ter botnets, que são várias máquinas infectadas ali com um tipo de programa especial para um tipo de comportamento, como fazer um ataque de DDoS, por exemplo. Então, são várias máquinas trabalhando como se fossem zumbis ou robôs, vamos colocar assim. Aí surgiu os trojans bancários ali para perto de 2006, com a expansão ali da digitalização dos bancos, por exemplo. Aí veio o malware, aí veio o ransomware, aí a gente já está hoje tantos nomes diferentes para vulnerabilidades que a gente nem consegue mais definir.
Mas a ideia é, a evolução da tecnologia, ela vai para todos os lados, como eu citei. Isso também vale para a parte de ameaças, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso ter um minerador, você acessou um site qualquer, e no momento em que você acessou esse site, eu instalei um minerador de Bitcoin na sua máquina. E eu faço isso com várias máquinas aí na internet e ganho dinheiro roubando o processamento de vocês. Então, tecnicamente, eu não mudei seu sistema, não criei nenhum tipo de problema para você, mas eu estou consumindo recursos, estou consumindo energia elétrica dos seus computadores para fazer esse tipo de trabalho para mim. Então, olha como isso evoluiu, como isso aumentou muito, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a solução de proteção ela não evolui na mesma, vamos dizer, frequência ou com a mesma, vamos dizer, como é que eu posso definir? Ela não evolui com a mesma velocidade, até porque para que eu possa me defender de uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade primeiro tem que ser criada. Então, eu não consigo fazer, né, só para vocês terem uma ideia, imaginar uma vulnerabilidade e criar uma defesa para ela. É praticamente impossível isso. Eu tenho que ter uma vulnerabilidade para que eu possa criar uma defesa. Porque se eu criar uma defesa para uma vulnerabilidade que ainda não existe, basicamente eu não estou defendendo nada. Então, o antivírus ele tem esse problema, né? A proteção, na verdade, tem esse problema. Você só sabe que aquilo é malicioso ou é ruim a partir do momento que ele entra em execução. Antes disso, você não sabe. Então, fica difícil de você fazer a proteção do que você não sabe. Ou ficaria, né? Por quê? Como a gente pode utilizar o Deep Learning para fazer esse processo para a gente cria uma revolução. E dentro dessa revolução, o que a gente faz? A gente se torna preditivo. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estiver jogando bola ali com os meus amigos da rua, por exemplo, e aí, durante esse período que eu estou jogando bola com os meus amigos tal, tem ali o goleiro de um lado, o goleiro do outro e tudo mais. Eu posso dizer quase que com certeza que vai ter gol, certo? Existe uma chance ali de 50% para ter gol e 50% para não ter gol. Mas se eu sei que tem um cara no outro time que joga muito bem, cara, a chance desse time fazer um gol é muito mais alta, concorda? Porque eu sei que aquele cara joga bem. Por quê? Porque eu já vi ele jogar. A mesma coisa acontece quando a gente utiliza o Deep Learning para proteção. Eu não preciso que aquele cara, que aquele vírus, vamos colocar assim, entre em execução para dizer que aquilo é um vírus. Por quê? Eu já vi muitos primos dele, já vi muitos parentes dele que fazem exatamente o que ele está se propondo a fazer. Então eu vou ser preditivo. Antes dele entrar em execução, eu vou pegar ele, ok? E isso só é possível, claro, se você estiver usando Deep Learning. Poucas empresas usam Deep Learning hoje em dia. A gente pode falar do Facebook, do Google, por exemplo, que utilizam bastante Deep Learning. E no nosso caso, o Deep Instinct usa o Deep Learning para fazer essa proteção de ponta para vocês, ok? Bom, o Deep Learning é inspirado pela capacidade de aprendizado do cérebro. Uma vez que o cérebro aprende a identificar um objeto, sua identificação se torna uma segunda natureza. Então, aquilo que eu falei para vocês. Eu não preciso saber que aquilo é um vírus ou uma ameaça. Pode ter sido criado ontem. E eu vou mesmo assim dizer que aquilo é um vírus. Por quê? Porque eu já sei como é que ele funciona, já conheço a aparência de um vírus, já sei qual é o comportamento dele. Então, fica muito mais fácil para mim ser preditivo nesse caso. Ok? Então, a ideia aqui é ser preditivo. Legal. À medida que o cérebro da rede neural do Deep Instinct aprende a prevenir qualquer tipo de ameaça cibernética, suas capacidades de supervisão tornam-se instintivas. Bom, aí entra no segundo passo, que é o seguinte. Já viu aquela coisa de instinto, assim? Vamos supor, aqueles vídeos onde tem um pai, ele tá ali com o filho dele do lado, aí vem assim, ele tá assistindo um jogo de beisebol, algo parecido. Acho que todo mundo já deve ter visto esse vídeo em algum momento na vida. E a bola de beisebol vem vindo assim em direção ao rosto da criança e o pai estica o braço para proteger o filho. A gente pode falar que aquilo foi um instinto, né? Ele provavelmente viu a bola vindo, talvez sim, talvez não, mas o importante é ele reagiu a tempo e conseguiu prevenir o filho dele de levar um machucado, que poderia ser até grave. A ideia é, quanto mais o Deep Learning do Deep Instinct aprende, mais preditivo ele se torna e mais eficiente ele se torna porque ele tem essa capacidade instintiva. Está até no nome do produto, né? Então, a ideia é a gente conseguir usar esse instinto que é criado a partir do conhecimento que é gerado com Deep Learning para fazer a proteção. Legal. Qualquer tipo de ameaça, conhecida ou não, né, nova ou não, pode ser malware, pode ser fileless, pode ser um miner, qualquer tipo de ameaça, a ideia é que a gente consiga fazer
essa proteção instintiva com Deep Instinct. Uma coisa importante, a Deep Instinct não utiliza em nenhum momento dados dos clientes para fazer essa parte de aprendizado de máquina, tá? Tudo isso é feito em laboratório, então existe um laboratório no qual a Deep Instinct investe muito para conseguir treinar esse brain, né, que eles chamam de brain, o agente, para conseguir fazer esse tipo de proteção sem ter que usar os arquivos do cliente, tá? Legal, vamos para a próxima. Ainda falando da revolução, aí tem, vamos dizer, como é que funciona o Deep Instinct e onde eu posso fazer esse tipo de proteção. Então, ele pode estar em qualquer lugar, eu posso colocar ele em todos os perímetros de rede, ou seja, eu posso colocar ele em todos os meus endpoints, qualquer tipo de endpoint, até mesmo smartphone, por exemplo, pode estar em servidores, como servidores de data center, servidores em nuvem. Se tiver um sistema operacional compatível, eu consigo instalar, e olha aqui, né, a compatibilidade é até grande aqui, a gente vai de Linux a Windows e a Mac também. Qualquer tipo de ameaça, então pode ser malware, ransomware, spyware, trojan, pode ser baseado em arquivo, como um backdoor, um wiper, um vírus mesmo, pode ser firewallless, ou seja, só um script malicioso que roda na máquina, uma injeção de código, por exemplo, ou pode ser até mesmo um ataque via machine learning, né, que aprende ali como é que o sistema fica vulnerável e aplica essa vulnerabilidade para ganhar ali acesso no sistema, fazer escalação de privilégio. Só para vocês terem uma ideia, eu vi esses dias um vírus em que ele conseguia determinar se a máquina tinha um antivírus ou não, o que não é tão difícil, né? Um script consegue fazer isso e muitas vezes não vai ser pego como um script malicioso, porque ele está só fazendo consulta de informações do próprio sistema operacional. E aí, dependendo do vírus, do antivírus da máquina, ele fazia o download ou não de um arquivo da internet com um vírus de fato. Então, ele não era, na verdade, um vírus em si, ele era só um código que baixava um vírus de acordo com as características da máquina. Olha que coisa perigosa, né? E nesse caso, o antivírus padrão não conseguiria detectar. Por quê? Porque se eu estou rodando um script na máquina, não necessariamente eu estou fazendo uma ameaça ou fazendo alguma coisa mal intencionada ali. Eu posso estar simplesmente configurando o meu computador ou executando um script que seja esperado. Então, assim, se você não tem essa forma de entender o que está acontecendo dentro do computador e definir pelo comportamento se aquilo é um vírus ou não, fica difícil para você. A gente pode atuar em qualquer ambiente, tanto online quanto offline, né? O único disclaimer aí é que se tiver offline, as informações não vão para o console, mas a proteção funciona 100%. Eu não preciso ter conexão com a internet para fazer a proteção e nem para ficar atualizando toda hora o agente ali, como geralmente o antivírus padrão faz, baixando as bibliotecas ali de hash para poder identificar novos tipos de ameaça. Eu posso estar em cloud, eu tenho a opção de multi-tenant e tenho a opção de pegar as coisas no ar, né? Ou seja, antes mesmo da coisa ser executada, quando está em memória RAM, eu já consigo pegar aquela informação. Qualquer tipo de sistema, então hoje a gente tem um agente para Windows, para Mac, para Android, para iOS e para Chrome OS, ok? E se não me engano, tem para Linux também, acho que o pessoal não colocou aqui, ok? Legal. Aliás, o Linux que tem é o Chrome OS, né? Então, tá aqui sim. Legal, perfeito. Bom, dito isso, né, já falei bastante aqui de como funciona a solução. Vamos então dar uma olhada dentro do console para ver como é que isso funciona de fato. Então, vou abrir aqui meu console, vou fazer login, deixa ele carregar aí para gente. Ok? Pronto. E aqui eu tenho meu console, deixa eu clicar na dashboard, né, para ficar mais bonitinho. Com a minha dashboard bem bonita, dizendo ali todos os tipos de ameaça que eu tive recentemente dentro do meu ambiente e me mostrando as configurações que eu tenho aqui para executar no meu ambiente. Então, a partir de um único console, eu consigo gerenciar e tornar a minha proteção muito maior, ok? Bom, essa minha console, eu posso adicionar aqui mais ou menos informações se eu quiser. Então, eu quero ver aqui a versão do cliente, como a gente está vendo aqui. Tem até bastante cliente que está desatualizado, né? Tem só 2 que estão atualizados. Posso fechar esse cara aqui. E se eu quiser adicionar de novo, venho aqui e coloco the client version, pronto. E ele adiciona o client version para a gente. Então, eu consigo adicionar mais algumas informações aqui. Basicamente, o que ele está me dizendo é o seguinte. Tem 2 coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer a detecção de um evento e posso fazer a prevenção desse evento. A detecção desse evento eu vou dizer se aquele evento ou não pode ser malicioso ou não. Eu não vou impedir a execução. Então, eu vou só detectar que aquilo aconteceu. Vou dar um exemplo. Rodou um script via PowerShell, e esse script via PowerShell, eu estou monitorando ele, então eu quero que seja detectado esse tipo de evento. Toda vez que eu rodar um PowerShell, ele vai falar aqui, ó, detectei um novo
script de PowerShell. Se eu colocar para fazer a prevenção, ele bloqueia o script. Então, a diferença basicamente é, eu posso tanto detectar quanto prevenir. O que define isso? A policy que você cria, ou seja, a regra que você cria, ok? Aí eu tenho aqui os meus dispositivos mais vulneráveis dentro da minha rede, o número de eventos que ele tem. Então, tem um dispositivo aqui com bastante eventos, né? 64 eventos nos últimos 7 dias. Ou esse cara tá baixando um vírus a rodo, ou ele tá usando algum torrent, alguma coisa assim, que geralmente você consegue pegar bastante vírus usando esse tipo de programa. Eu tenho aqui os usuários com maior tipo de risco, né? Então, tem um usuário de sistema mesmo, que é o próprio sistema operacional, alguns que não tem usuário registrado, normal, isso acontece, então não tem usuário logado, mas ele vai registrando ali os eventos para a gente. As classificações, ou seja, que tipo de ameaça tem dentro do meu ambiente. Então, aqui ele está falando que nos últimos 7 dias eu tive só 2 tipos de ameaça, que é um arquivo com reputação ruim, que é o PUA, e um backdoor, ok? Então, tive 4 PUAs e um backdoor. Legal. Bom, como é que funciona então? Esse dashboard é só para você ter acesso às informações e ver o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Se eu quiser de fato ver as máquinas, eu posso clicar, ver as máquinas e as execuções, na verdade, eu posso clicar aqui em Monitor. Em Monitor eu vou ter 3 opções. Eu posso ver os eventos, ou seja, todos os eventos que foram acontecendo agora. Então, eu posso ver, por exemplo, que nesse NTBI com 06, eu tive aqui um PowerShell rodando, por exemplo, e ele está dizendo que foi prevenido, ou seja, ele bloqueou de fato. E aqui eu posso até fazer filtros. Não quero ver que foi prevenido, eu quero ver só que foi detectado. Posso fazer esse tipo de filtro se eu quiser, ok? Posso filtrar por qualquer uma dessas colunas. Se eu quiser, eu posso baixar esses eventos. Então, posso clicar aqui no botãozinho para fazer um download de todas essas colunas aqui, como um relatório, por exemplo, de todas as prevenções que o software fez. Posso ver por device. Então, quando eu clico em device, ele mostra os meus dispositivos que tiveram algum tipo de vulnerabilidade detectada ou prevenida. E posso ver por tipo de arquivo. Ok? Então, ele vai trazer aqui os arquivos, os tipos de arquivos que a gente tem com risco dentro dos nossos computadores. Então, ele tem o hash do arquivo, o nome do arquivo e o nome da máquina ali onde aquele arquivo está. Ok? Aqui tem 3 páginas, então tem bastante coisa. E foi nesse NTB-AIC 010, por exemplo, um dos últimos eventos que ele pegou. Se eu clicar aqui no hash, olha só que legal, ele abre as informações do tipo de vulnerabilidade que foi detectada. Então, é um arquivinho de 42 KB que ele fala que tem uma reputação ruim, ok? Neste caso, ele fala que foi detection, ou seja, ele detectou, avisou ali para o usuário que alguma coisa aconteceu, mas não tomou nenhuma ação, não bloqueou, não fez nada. Quando foi a última vez que ele foi visto, a primeira vez em que ele foi visto, então as informações de quando isso aconteceu. E se eu quiser investigar esse hash, saber mais informações dele, eu posso pesquisar no Google ou posso pesquisar, por exemplo, no VirusTotal. Então, se eu clicar aqui em VirusTotal, ele vai fazer a análise daquele hash e saber se esse hash existe ou não dentro do VirusTotal. Nesse caso, existe e tem 10 engines que detectaram esse arquivo como sendo malicioso. Então, olha só que legal. A gente já tem uma integração com o VirusTotal, onde você consegue pesquisar o hash ali do que ele encontrou e saber se outras soluções também encontraram essa mesma vulnerabilidade nos seus sistemas, ok? Ele fala que é um tipo EZ, que é um WinGiver 32sys, e aqui tem os nomes dos antivírus que detectaram esse cara como sendo uma vulnerabilidade ali, ou vamos dizer, um arquivo malicioso, né? Adware, E7, por exemplo, E7 que é um dos bem conhecidos, Bitdefender também é um dos bem conhecidos, né? Mas tem outros aqui como a Acronis, por exemplo, a Avast, que não detectaram, né? Não disseram nada sobre esse hash. Então, ok. Legal, vamos fechar aqui. Bom, então no meu monitor eu posso acompanhar todos os eventos que aconteceram dentro do meu ambiente e posso investigar evento por evento para entender o que está acontecendo, ok? Posso filtrar aqui por qualquer uma dessas colunas. Então aqui na minha classificação, por exemplo, eu posso pedir para ver só o que é ransomware, né? No meu caso acho que não vai ter nenhum, então a gente está até bem seguro. E eu posso acompanhar os meus eventos. Legal. Quando eu clico em Policy, aí eu entro na parte das minhas regras, da política de proteção do meu ambiente, ok? E é aqui que está o grande segredo da ferramenta para fazer a proteção para vocês. Para essa sessão de hoje, né, especialmente para vocês, olha essa como vocês são importantes, eu criei aqui um Deep Demo, que é uma política que eu criei para poder mexer aqui e configurar junto com vocês. Então, eu tenho 2 formas de fazer a proteção, né? Uma é detectar e a outra é prevenir. E eu tenho aqui os níveis. Eu posso estar no nível baixo ou posso estar no nível mais alto. Qual que é a diferença?
Se ele só suspeitar de um arquivo e você tiver com um nível very high, por exemplo, ele já vai bloquear esse cara se tiver marcado aqui para fazer a prevenção. Então, não tem nem conversa, ele vai pegar esse cara de todo quanto é jeito. Obviamente que se for um vírus conhecido, né, a gente não está falando da análise que o brain vai fazer, que o agente vai fazer, ele vai bloquear de qualquer jeito, tá? Se você estiver no low, estiver no very high, ele vai bloquear de qualquer jeito. Aqui seria a granularidade da sensibilidade da solução. Então, quanto mais sensível, qualquer coisinha ali suspeita, ele vai pegar vocês. Bom, aí então eu posso mudar aqui, colocar do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar mais interessante. E aí tem algumas opções que são bem importantes. Então, eu posso habilitar o The Cloud Services, que é, eu vou fazer uma análise de acordo com a reputação dos serviços dos arquivos. Se a reputação for ruim, ou seja, outros antivírus, outras soluções dizem que aquele arquivo é ruim, eu já vou prevenir ele de ser executado, ok? Se eu quiser apenas detectar, eu posso colocar aqui, e se eu quiser permitir que ele seja rodado, eu também posso permitir, ok? Eu posso colocar aqui para fazer isso também para arquivos de rede. Então, no momento que eu abro um compartilhamento de rede, ele já consegue me dizer se tem algum tipo de vírus ali ou não, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de proteção também. Eu tenho aqui a análise de ransomware, que na verdade são análises de comportamento, né? Então, para o ransomware eu tenho análise de comportamento, para arquivos em memória, o payload eu também tenho. E eu posso colocar aqui se eu quero bloquear ou apenas detectar e até permitir se for o caso, ok? Eu tenho aqui os scripts, então faço proteção contra scripts também, seja em PowerShell, seja macro, seja VBScript ou JavaScript, por exemplo, eu faço a proteção de todos esses caras, ok? Isso torna o seu ambiente muito mais seguro, então a vulnerabilidade, se ela vier em memória, a gente pega. Se ela vier por um arquivo compartilhado na rede, a gente pega. Se for só um script, a gente pega. Se for um PowerShell, a gente pega. Quer dizer, é uma solução realmente de cybersecurity, né? Ela vai proteger de todas as formas possíveis aquele seu endpoint ou aquele seu Android, enfim, né? Onde você colocou ali nosso agente, ok? Aqui eu tenho a versão do meu The Brain, que são as versões mais atualizadas, então conforme eles vão treinando a inteligência artificial com Deep Learning, para ela ficar mais ou menos acurada, eles vão colocando, disponibilizando para você poder atualizar aqui a versão do seu Brain, ou seja, do seu pacote de defesa. E se eu quiser, eu posso até pedir para ele atualizar automaticamente nos meus clientes, conforme vão lançando novos clientes aqui no meu console. Eu tenho uma senha para desabilitar o serviço da solução e para desinstalar. Então, o usuário não consegue fazer isso sozinho. E aqui eu posso pedir se eu quero integrar com o sistema de segurança do Windows Center, o Windows Security Center. Isso aqui é bem legal. Então, a gente consegue integrar com o Windows Defender lá e fazer a proteção já direto no próprio sistema operacional, ok? E, por último, mas não menos importante, se eu quiser, eu posso pedir para ele fazer aqui um scan programado nas máquinas. É necessário fazer isso? Tecnicamente não, porque todo arquivo novo que for colocado na máquina vai ser analisado, e se for um arquivo que ele identificar como sendo malicioso, ele já vai fazer o bloqueio direto, tá? Ou de acordo com a política que você colocou ali. Quando você instala o agente pela primeira vez, ele faz um scan. Então, ele faz um scan ali que é para poder, vamos dizer, garantir que não existe nada na máquina ali que seja inseguro. Quer dizer que se eu não fizer esse scan, eu corro risco? Não, porque no momento em que entrar em execução, ele também vai pegar. A diferença é, se eu passar o scan, eu vou olhar todos os arquivos de uma vez só. Se não, eu vou olhar conforme você vai abrir. Aí eu posso criar aqui um device group para aplicar essas informações da minha policy. Eu posso criar um whitelist, um blacklist e colocar em exclusões como qualquer solução de antivírus padrão tem, né? Então a gente tem as mesmas configurações para fazer. E eu tenho a parte aqui de deployment, onde eu vou fazer a instalação do meu agente. Então, aqui ele mostra para mim todas as máquinas que eu já tenho hoje, inclusive se ela está ligada, se ela está desligada, a versão do agente, endereço de IP, o grupo que ela está fazendo parte, a policy que foi aplicada. E se eu quiser utilizar mais, eu posso simplesmente vir aqui e fazer o download de um cliente para mobile ou um download ali de um instalador, ok? Então, no momento em que eu clico nesse botão, ele abre as opções para mim e eu posso escolher. Eu posso pegar aqui o Windows Client, posso pegar macOS, Android, Chrome OS e iOS, que seria os celulares aí do iPhone. Ok? Então, bem simples. Simplesmente faço o download aqui, instalo lá e já está tudo certo, não preciso mais me preocupar. É um pacote MSI, então você pode instalar ele usando ferramentas de instalação em massa, né? Qualquer ferramenta de instalação em massa você pode utilizar para fazer o download e é bem simples. Instalou, dá 2 minutinhos, ele já começa a aparecer aqui no console e você já começa a poder configurar esse cara. Legal. Para quem é MSP, deve ter bastante gente aí que é MSP, que são os nossos parceiros e clientes amigos aí da Icon.
a gente tem a opção de tenant, tá? Então, você contrata um X de licenças, né? Que ele fala que eu estou usando, eu tenho 20 licenças aqui para esse pool, que seria o teste que a gente criou para esse ambiente. Eu estou usando no total 14, tá? Então, eu posso criar outros tenants aqui se eu quiser. Isso é bem legal, porque, às vezes, dentro da mesma corporação, eu tenho 2 ou 3 ambientes diferentes, cada um tem uma regra diferente, eu tenho 2 ou 3 negócios diferentes na mesma corporação, e eu posso criar um tenant para cada um, ou se você é MSP, você pode ter o seu tenant, onde você vai fazer o controle de todos os seus clientes ali, e cada tenant que você gera aqui, ele gera um ID novo, e no momento em que você instala o client, você pode apontar para qualquer tenant que você criou, ok? Fica bem fácil, né? Fica bem interessante. Então dá para você fazer a gestão por tenant, e vamos dizer que a gente já está pronto aí para trabalhar como se fosse um MSP. Só para mostrar aqui, eu tenho as opções de ver o meu profile, então, os detalhes da minha conta, como minha conta e minha senha. Eu tenho aqui essa parte de configurações da solução, onde eu tenho ali algumas configurações mais de funcionalidades mesmo da ferramenta, como se eu quero mandar as informações para um syslog, se eu quero integrar isso via syslog, se eu quero fazer uso de API. Então, se eu precisar desse tipo de informação, está tudo aqui dentro das minhas configurações, como a conectividade. Então, ele vai dizer que um PC está offline depois que ele ficar mais de 1 hora desconectado, por exemplo. Eu tenho aqui a opção de mandar as informações para um syslog para fazer análise. Então, se você já faz uso de syslog dentro do seu ambiente, você pode utilizar ele aqui. Posso integrar com Active Directory, posso ter as configurações de SMTP para você poder mandar e-mails avisando aqui das informações do seu console, ok? Além disso, eu tenho aqui o profile do usuário, eu tenho aqui os administradores do meu console, então posso adicionar mais ou menos pessoas para administrar meu console, inclusive personalizar as permissões para eles. Posso ver aqui as APIs que estão conectadas com o meu servidor, então no meu caso eu não tenho nenhuma. Olha só, né, uma ferramenta de cybersecurity que tem API para você utilizar com sistemas de segurança que você já tem dentro da sua empresa. Isso é bem interessante. As configurações aqui para MDM, ok? Para os dispositivos mobiles, então posso colocar aqui algumas informações se eu quiser. Eu tenho a parte aqui de log, então o log da própria ferramenta, dizendo quem logou, quem fez alterações dentro do meu ambiente. As notificações, então se eu quero mandar essas notificações para um syslogger por e-mail, então eu tenho essas opções aqui. E aqui as versões do nosso pacote, ok? Do nosso pacote de proteção e a data de lançamento de cada uma delas. Então, no mês 2, ali 17, a gente estava no 207, que era um New Brain para Android. Aí a gente tem aqui um Brain para as máquinas que são Windows, que é esse WT, por exemplo. E se eu quiser ver por cada plataforma, também posso, porque eu posso clicar aqui para ver a do Windows, para ver do Mac, do Android e assim sucessivamente. Como se não fosse suficiente, eu preparei aqui para vocês um teste bem simples de proteção. Então, vamos olhar de novo aqui na minha policy, ó. Vou pegar a minha policy aqui demo. Tá bem, ela tá bem, como é que se fala? Refinada. Refinada não, né? Bem sensível, na verdade, né? Ela tá lá tudo no very high. Eu coloquei aqui, por exemplo, para fazer a proteção de execução do PowerShell. Então, eu não consigo executar PowerShell na máquina. Será que funciona mesmo? Vamos abrir aqui a minha máquina. Essa máquina é a máquina de teste. Vamos abrir aqui o meu console, só para vocês verificarem, né? O console aqui na máquina já tem em português. Ele fala aqui para onde ele está enviando as informações, o nome da máquina, a última vez em que ele fez uma verificação completa no meu computador e a última vez que ele fez comunicação com o servidor. Eu tenho aqui a parte de início que fala que a máquina está protegida e o nomezinho, o caminho do último arquivo que ele olhou. Bom, segundo a minha policy, eu não posso abrir o PowerShell. Então, se eu vier aqui e tentar abrir o PowerShell, opa, deixa eu digitar aqui PowerShell. Vou abrir o PowerShell. E ó, o que acontece? Ele dá um evento aqui dizendo que foi bloqueado porque eu não permito a execução de scripts nessa máquina. Legal. Vamos supor que eu mudei aqui de ideia, eu quero permitir agora o PowerShell, então eu vou pedir para ele permitir o PowerShell. Vou dar um Save and Apply. Vou lá na minha máquina de novo. Então, vou abrir aqui a minha maquininha. Opa, cadê ela? Aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em verificar atualizações para ele atualizar a policy. Não ter que esperar ali uns 15, 20 minutos que ele fica fazendo essa checagem. Então, ele já está baixando aqui a nova policy para a gente. Ok? Está atualizado. Se eu for lá pegar agora para executar o PowerShell, o que acontece? Ó, agora eu posso executar o PowerShell? Que milagre! Legal. Bom, um outro teste que a gente preparou aqui para vocês ela é uma proteção em tempo real. Então, tudo que está sendo executado agora na máquina
ela está sobre esse julgamento do Deep Instinct para fazer a proteção, inclusive com aquilo que eu falei para vocês, de integrar com o sistema operacional. Então, se eu abrir aqui as opções de segurança, segurança do meu computador, ó, segurança do Windows, deixa ele carregar para a gente. Se eu vier aqui ó, na proteção contra ameaças de antivírus, e clicar aqui, ele já fala que quem está fazendo isso é o Deep Instinct Endpoint Protection, ok? Então, a gente substituiu ali o Windows Center ali, até esqueci o nome agora, não vou lembrar, mas como é que era o nome? Windows Defender, lembrei. A gente já conseguiu tirar o Windows Defender aqui e está agora seguindo a risca o que o Deep Instinct está colocando nessa máquina. Legal, eu vou abrir aqui o meu navegador como uma pessoa normal, vou pedir para abrir o endereço aqui que eu já preparei para vocês, onde tem um arquivo que a gente usa para fazer teste com antivírus, por exemplo. Vou colocar aqui, vou pedir para ele abrir essa página para mim, até aí ok, deixa ele carregar. Abriu a página, normal, até aí não tem nada demais, mas eu tenho aqui algumas informações aqui que são, é como se fosse um vírus, na verdade, né? Esse ICAR é um teste que você faz. Se você executar ele na máquina, não tem risco nenhum, porque não vai pegar um vírus de verdade, tá? É só um teste, então o máximo que ele vai fazer é dar uma mensagem ali de alerta no Windows para dizer que foi executado. E eu tenho ele em vários formatos diferentes. Se eu pegar esse aqui como, por exemplo, zip, e clicar para fazer o download, olha lá, você viu que antes mesmo de eu conseguir fazer o download, ao clicar para salvar, ele já pegou. É muito rápido. Eu não precisei nem salvar o arquivo na máquina para você, para ele identificar como um Trojan, como ele identificou ali. Ok? Então ele já falou, olha, isso aqui é uma ameaça. E olha a pasta onde ele pegou. Dentro da pasta do próprio Microsoft Edge, quando ele criou ali a opção para mim fazer o download. Então é muito eficiente. É realmente em tempo real a prevenção. E se eu tentar salvar, pedir para salvar, ele vai dizer, olha, ele não vai conseguir salvar porque ele pode ter sido movido ou excluído, porque a gente já fez a proteção e ele foi bloqueado. Legal. Ah, mas se eu pegar esse TXT, o TXT vai abrir direto no navegador. Mas ele já fala, olha, já foi bloqueado. Ok? Então, eu não vou conseguir executar nada nessa página. Ele até mostrou ali as informações que estavam dentro do arquivo de TXT, mas ele não vai conseguir executar nada na sua máquina, porque já foi bloqueado pelo mecanismo de prevenção do Deep Instinct. Se eu pegar aqui, por exemplo, o com, que aí é o mais comum, né, o executável, de novo, antes mesmo de eu conseguir salvar o arquivo, ele já fez a proteção para mim. Se eu voltar aqui no meu console, eu vou clicar aqui em Monitor, vou pegar por Device, só para a gente poder olhar. E se eu pegar aqui, cadê? Aliás, deixa eu pegar aqui por... Deixa eu tirar o filtro. Resetar todos os filtros. Aí, legal. Vou pegar aqui por device e vou pegar o meu Win10 teste, que é esse aqui, ó. Essa máquina que a gente estava mexendo agora. Então, aqui tem as informações da minha máquina, ok? De tudo que aconteceu com ela, de tudo que foi registrado dentro dela. Ok? E se eu for aqui nos eventos, eu consigo ver ali os eventos que aconteceu para esse computador. Deixa eu pedir para ele resetar os filtros aqui de novo, para mostrar todos os eventos para mim. Legal. Cadê? Eu acho que ele isolou a máquina porque ele detectou o vírus. Ele tem a opção de isolar o computador. Então, provavelmente meu computador não deve estar conseguindo navegar mais, porque ele está dizendo que não apareceu nada aqui nos eventos ainda para esse dispositivo. Ok? Bom, uma última coisa que eu vou mostrar para vocês é a versão desse meu agente, ela está desatualizada, que é 2.3.1. E esses dias a gente fez um teste com o Deep Instinct, que aqui eu não vou conseguir reproduzir agora porque eu não tenho um arquivo de vírus, onde a gente pegou um vírus desse mês, com um agente de 2 anos atrás, e mesmo assim ele foi capaz de detectar a ameaça na data de hoje, ok? Então, é uma proteção bem acirrada que a gente faz, ok? Eu vou até depois mudar minha policy aqui, porque senão eu não vou conseguir mexer mais no meu computador. E claro, né, dependendo ali do tipo de execução que você tiver na sua máquina, ele tem a opção para você fazer, cadê? Aqui em Device. Quando eu abro um device, por exemplo, ó, ele pode mostrar os eventos para aquele device, ok? E se eu quiser, eu tenho a opção de isolar esse computador. Se eu fizer essa opção de isolar, ele perde conexão com a rede, com a internet, e nada mais funciona. Então, fica de forma bem protegida o teu computador, ok?
Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui as perguntas. Teve uma pergunta aqui do Guilherme. Alexandre, quais as restrições de uso do DeepStink? Não tem restrição de uso, você pode usar ele em qualquer lugar. A única, vamos dizer, pré-requisito é ser um sistema ali que seja compatível. Então tem que ser um Android, tem que ser um Windows, ou Chrome OS, por exemplo, ou Mac, para poder funcionar, tá? Então, sendo uma máquina ali que aceite o nosso agente, você pode colocar sem problema nenhum. Mais uma pergunta. Como ele afeta o processamento ou o desempenho das máquinas? É uma pergunta muito interessante. A gente tem todo um cuidado para ele não onerar a máquina, né? Então, existe um controle bem rigoroso para a gente fazer isso. E como ele faz essa análise por arquivo, ele praticamente consome quase nada, né? Para analisar um arquivo só, é quase nada do que ele vai consumir. A maior parte de consumo que vai ter, ele vai chegar a uns 15% ali de processamento, por exemplo, com 30 megas de memória, mas é quando ele está fazendo a parte de scan, quando você instala ele pela primeira vez. Depois disso, ele basicamente não vai mais, vamos dizer, precisar ficar fazendo scan ou detectar vários arquivos ao mesmo tempo, então fica quase nada de processamento para ele ser utilizado, ok? Uma outra pergunta aqui do Marcelo, se ele precisa de conexão com a internet para funcionar. Não, depois que você instala, ele funciona praticamente automático, né? Como até citei, um agente antigo de 2 anos atrás detectou uma ameaça de hoje em dia. Então, esse é o poder do Deep Learning. Ele não precisa de conexão com a internet para fazer isso. A única coisa que você não vai conseguir ver é que se ele tiver sem conexão com a internet, ele não manda as informações para o console. Então, não vai aparecer ali os status para você na dashboard, por exemplo, como no meu caso não apareceu porque ele isolou a minha máquina ali, porque eu coloquei uma proteção muito alta. Então, basicamente, a única coisa que ele não vai fazer é te dar os alertas no console, só. Mas a proteção funciona ainda de forma normal. Licenciamento, sim, licenciamento ele é feito por devices, é isso mesmo. Então, você pode comprar ali por número de dispositivos que você tem. Eu tenho 1000 máquinas e tenho mais 500 dispositivos mobiles que eu gostaria de colocar a solução, ok? É só fazer licenciamento para 1.500, por exemplo, e você pode dividir isso em quantos tenants você quiser, tá? Então, você pode ter um tenant só para dispositivos mobiles, se você quiser. Você pode criar ali no seu console, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês, que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.